Olha, óbvio que isso é uma notícia do meio para o fim da manhã. A gente não teve condições de ler tudo aqui, são muitos depoimentos mesmo. Eu tive curiosidade de abrir o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ex-secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal. Todo mundo sabe o nível da perseguição. Eu acho que foi o primeiro grande perseguido dos ex-integrantes do governo Bolsonaro, porque depois a gente viu a lista só aumentar, mas ele estava de férias no 8 de janeiro, acho que todo mundo vai lembrar, estava de férias com a esposa e com as filhas lá na Disney, nos Estados Unidos, e foi atribuída a ele a culpa pela suposta omissão na proteção aos prédios públicos. Primeiro, que se o governo Lula tivesse se dado ao trabalho, porque eles não gostam de ler, né? É uma turma que não gosta de estudar, cujo líder diz que ninguém precisa estudar. Olha aí, eu, analfabeto, quase analfabeto, ou com pouco estudo, virei presidente da República. Isso ele dizia lá no governo Lula 1, depois foi fotografado lendo uma vez com um livro de ponta cabeça, enfim. Esse tipo de líder que eles seguem, se eles tivessem se dado ao trabalho de ler as leis brasileiras, teriam descoberto que os prédios públicos federais estão sob responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na época comandado por Flávio Dino, o comunista, do qual Lula tanto se orgulha, né? Que agora é ministro do STF, e que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, tinha o comando sobre a Força Nacional, que, aliás, estava de prontidão no prédio onde ele estava, no dia 8 de janeiro, assistindo tudo de camarote, palavras dele. Então, Anderson Torres levou uma culpa que não seria jamais, pela lei brasileira, de qualquer órgão de segurança local, do Distrito Federal, no caso. Poderiam, talvez, por conivência, mas seriam, assim, quase coadjuvantes do processo. O protagonista era ministro Flávio Dino, que nunca sequer foi chamado para ser ouvido na CPMI do 8 de janeiro, que não só escondeu, como destruiu provas que ele dizia ter, provas contra pessoas inocentes que o governo do qual ele faz parte mandou prender. Então, é uma barbaridade. Mas voltando a Anderson Torres, olha o nível, são 16 páginas, eu consegui ler mais ou menos umas 10, um pouco antes de sair para vir para cá. Mas olha o nível das perguntas que fazem Anderson Torres. Vão lembrar que essa investigação em que eles tentam empurrar a goela abaixo do brasileiro, uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado contra uma eleição super transparente, feita na total lisura, onde todos os organismos convidados puderam efetivamente fiscalizar. Tá, acreditamos em tudo isso e aí vamos acreditar também que houve uma tentativa de golpe de Estado planejada em reuniões desde julho de 2023, quando a campanha eleitoral começou em agosto, mas desde julho eles já estavam planejando um golpe de Estado por algo que iria acontecer. Olha o nível da alucinação coletiva desse governo Lula e do STF aparelhado por Lula e Dilma. Eles começam então, eles querem questionar Anderson Torres acerca da reunião de julho em que estavam vários ministros do governo Bolsonaro com o presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, eles estavam governando o Brasil. Equipes de governo se reúnem. Presidente convoca ministros. Governador de estado convoca secretários. Prefeito convoca secretários municipais. É assim que se dá a gestão pública. Presidente que não convoca ministros para conversar, aliás, tem um atual que não consegue, né? Porque muito ministro não cabe na sala. Até hoje, parece que só teve 1 ou 2 reuniões ministeriais completas que demoram 8 a 10 horas, se der, 15 minutos para cada um falar. Uma coisa de louco, bem padrão ditadura. Lembra daqueles discursos de 8 horas do Fidel Castro? É bem esse o estilo do líder que inspira os atuais governantes do Brasil. Eles estavam numa reunião, nada de errado até aí, mas o governo Lula quer fazer parecer que estava errado. Eles estavam discutindo artigos da Constituição Federal. O governo Lula e o STF aparelhado por Lula e Dilma fazem questão de tentar fazer a opinião pública pensar que era errado discutir artigos da Constituição. Seja o 142, o famosíssimo 142, ou qualquer outro. Está na Constituição, é lei do Brasil. Lei, Lula. Lei precisa ser cumprida e lei pode ser cumprida por decisão dos governantes de momento. Se o senhor achar que é o caso de aplicar o artigo 142, está na sua mão. O senhor é o governante, supostamente eleito, né, pelas urnas eletrônicas, está na sua mão cumprir o que diz a Constituição. O então presidente era Bolsonaro e estava com sua equipe analisando artigos da Constituição, segundo a narrativa deles. Só que eles tentam dizer que isso era crime.
Isso era uma tentativa de golpe de Estado. Eles estavam estudando artigos da Constituição. Aí, mas só que eles começam perguntando, olha o nível da nossa Polícia Federal, isso não é a autêntica Gestapo do Flávio Dino. Eles começam perguntando sobre o Carvajal. Eu acho que a nossa audiência, que é bem informada, sabe quem é o general Carvajal, do regime Maduro, venezuelano, preso pelo governo, pela polícia da Espanha, extraditado para os Estados Unidos, porque ele é um criminoso internacional, um criminoso que bancava com dinheiro do narcotráfico, isso quem diz é a polícia espanhola, em sua investigação já avançada, bancava narcoditaduras ou futuras ditaduras na América Latina inteira. E ele cita nos depoimentos dele o Brasil, Lula, a Argentina, Cristina Kirchner, amiguinha do Lula e da Dilma, integrante do Foro de São Paulo do Lula, da Dilma, do Maduro, dos descendentes políticos dos Castro, Miguel Dias-Canel, atual ditador de Cuba, e Companhia Limitada. Todos os ditadorezinhos ou projetinhos de ditador da América Latina estiveram, segundo Carvajal, ali beneficiados pelo esquemão em que dinheiro do narcotráfico, que mata pessoas, que vicia pessoas, que destrói famílias, que trafica armas não regularizadas, viu, Flávio Dino? Viu, Polícia Federal? Não são armas de CACs, são armas não regularizadas que estão nas mãos de bandidos. Pois essa turma aí, a Polícia Federal tentou colocar Anderson Torres como alguém que saberia algo sobre o que ele andou dizendo a respeito de Lula e Carvajal. E ele responde, nada, nada. Eu estava numa reunião. É patético, né? É bizarro a gente ter que comentar esse tipo de coisa, mas infelizmente esse é o Brasil Lula. É o Brasil Lula que nós estamos tendo que analisar. Eles perguntam de uma forma veemente. Eu lembrei muito do depoimento do Sérgio Tavares, jornalista de português, que foi detido recentemente no aeroporto de Guarulhos quando chegava para um trabalho para cobrir a manifestação do dia 25 de fevereiro. O Sérgio Tavares, quando voltou a Portugal, já num ambiente seguro, numa democracia de fato, e não nessa ditadurazinha vagabunda da toga aqui, disfarçada de democracia relativa, ele volta para Portugal e ele divulga na íntegra, até acho que compartilhei no meu Twitter, ele divulga na íntegra o relatório da Polícia Federal. Ele diz, a Polícia Federal é tão burra, não foi esse o adjetivo que ele usou, mas ele quis dizer isso. É tão burra que ela me entregou o relatório, a cópia do relatório do depoimento que eu dei, e está aqui a prova, no caso do Sérgio Tavares, de que eles não perguntaram nada sobre visto de trabalho, porque depois, vamos lembrar, eles deram uma notinha para a imprensa para justificar esse abuso de autoridade, dizendo que precisavam verificar o visto de trabalho, como se todo jornalista estrangeiro que entrasse no Brasil ficasse detido por 5 horas sem passaporte, sendo constrangido ali publicamente perante todos os outros passageiros do mesmo voo, que o conhecem, porque ele é um jornalista de Portugal, para perguntar se ele tinha visto. Não perguntaram. Mas vamos lá. O interrogatório do Sérgio Tavares é muito parecido com esse do Anderson Torres. Porque a Polícia Federal, e desconfio que treinada pelo mesmo mito, pelo mesmo líder, pela mesma turma, seguindo o mesmo padrão de trabalho, ela pergunta coisas que são mera opinião da pessoa. E a liberdade de expressão é um outro artigo da Constituição Federal que ainda não foi abolido. Por isso que a gente está aqui ainda com o programa no ar, usando do nosso direito à liberdade de expressão para trazer nossa opinião para vocês. A liberdade de expressão do Sérgio Tavares estava garantida e no país dele, a Polícia Federal não tem que meter o bedelho. Nem Alexandre de Moraes, nem Flávio Dino, nem Lula, nem porcaria nenhuma. Sérgio Tavares é um cidadão português que no seu país respeita a Constituição e as leis do seu país. E lá ele fala o que ele quiser. Chegou aqui, por que você andou criticando o governo Lula? Você falou sobre urnas eletrônicas brasileiras? Você disse que Lula era bobo, chato e feio? Foi mais ou menos nesse nível as perguntas para o Anderson Torres. Eu imagino, depois eu vou ler os depoimentos, que é ossos do ofício, né? Mas tem depoimentos dos generais, general Heleno, tudo aqui está liberado. Agora, quem quiser dar um Google aí, já está fácil de encontrar na internet. E o Alexandre de Moraes disse que retirou o sigilo porque estava vazando muita coisa. Em vez dele pesquisar por que os cupinchas do Lula, no departamento de polícia especializada ali de Gestapo, do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, estão vazando para a imprensa amiga, em vez dele investigar isso e proibir os vazamentos, ele acha que é tudo tão sigiloso ou que vai atrapalhar as investigações vazar, mas não é a primeira vez que acontece isso. Aliás, só vaza para a mídia do consórcio, coisa engraçada, né?
Coisa engraçada, as fontes que nós temos na Polícia Federal, que são policiais sérios, ou em outros órgãos federais, ou via assessoria de imprensa mesmo, que é o caminho natural onde a gente vai buscar informação, obviamente que não vazam. Claro que não vazam. É tudo dentro da legalidade, da honestidade. Mas quem quer vazar alguma coisa ali seletiva para dar a entender descontextualizado que a pessoa disse o que não disse, aí é dessa forma que acontece. Mas então, só para encerrar aqui, começaram o depoimento do Anderson Torres, eu disse, o depoimento tem 16 páginas, eu acho que tem uma página inteira só de perguntas sobre o que você falou acerca de Carvajal. O que você disse a respeito disso? Ele falou, mas esse assunto não foi tratado na reunião. Mas o que você disse? Vamos lá, uma das perguntas aqui. Indagado se foi o declarante ou quem repassou a informação ao então presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível delação do general Carvajal de que pelo período de 10 anos o dinheiro do narcotráfico teria abastecido Lula da Silva. Respondeu que não se recorda dessa questão do general Carvajal, não se recordando de ter passado pela pasta do declarante e que somente com o vídeo rememorou, acho que exibiram um vídeo para ele na hora do depoimento, rememorou essa questão do general Carvajal, mas que não tomou conhecimento do assunto à época. Se é comigo, sinceramente, é que o advogado ia ter que me segurar, porque a minha vontade é dizer o que tem a ver com as calças. Desculpe o termo chulo, gente, mas eu não aguento. É inacreditável. Chamam ele para um depoimento para investigar uma suposta tentativa de um suposto golpe de Estado que não aconteceu, que seria baseado em artigos da Constituição, aliás, porque a Constituição prevê estado de sítio, tanto que a Dilma tentou, não conseguiu. Né, Dilma? Agora está escondidinha no BRICS, né? Ganhando 390 mil reais por mês. Tá bom, a gente não sabe, mas eu prefiro que fique lá. Paga bastante e deixa a mulher lá que não nos chateia, pelo menos isso. E se fizer bobagem é com dinheiro dos russos, dos africanos do Sul e quem mais? Da China, da Índia, deixa eles resolverem o problema lá com a Dilma. Muitas perguntas nesse sentido. E depois vem um monte de coisa sobre urna eletrônica, blá, 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 cara, não tinha a ver. Então, assim, é um circo, é patético. É deprimente ver no que transformaram a nossa Polícia Federal. Esse foi só um dos depoimentos. Só o que eu consegui ler. Anderson Torres. Tem general Heleno, tem, nossa, inúmeros. O documento que está disponível aí na internet é gigantesco. São vários arquivos de PDF. Enfim, dá para passar o fim de semana inteiro aí maratonando, quem quiser. Freire Gomes, o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, a Mauri Saad, que é um advogado, o Felipe Martins, que continua preso ilegalmente, Braga Neto, general Heleno... Enfim, inúmeros depoimentos aqui liberados agora e a gente vai ver o nível de tentativa de colocar na boca do investigado algo que possa incriminá-lo. É inacreditável. Aí a gente tem certeza que a gente está numa ditadura e não mais numa democracia, como eles dizem. Não tem dúvida. Sem dúvida.